Nós vamos hoje compartilhar a palavra do Senhor no texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. E leremos aí a partir do versículo 1. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir aí do versículo 1. Estou vendo que vocês estão olhando aqui, né? Daqui uns dias vocês não vão saber abrir em Abacuque. A palavra do Senhor então aí nos diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo, acompanhava, dizendo: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Louvado e bendito seja Deus. Que a palavra do Senhor haja livremente em mim e em ti, que haja mudança, que haja restauração, que haja cura, que haja libertação, que haja aumento de fé, que haja de fato tudo que vem do reino de Deus para o louvor da sua glória. Nós estamos vivendo num tempo em que uma juventude nasce na igreja, aprende a tocar, aprende a louvar, de repente vai para a faculdade, nunca mais volta para a igreja. Vivemos num tempo em que pastores têm abandonado a fé, deixado de fato aquilo que acreditavam. Vivemos num mundo onde a ciência muitas vezes ela é melhor do que a Bíblia. Vivemos num tempo em que a tecnologia tem substituído muitas coisas em nossos corações, em nossas casas, pela palavra de Deus. Hoje tem pessoas que perdem muito tempo em coisas vazias, em celulares, em televisão, mas a Bíblia continua lá. Nós temos pessoas do reino dos céus, que muitas vezes não têm buscado a entender a graça, a preciosidade desta vida em questão da fé, que nós temos um celeste por vir e que este mundo vai passar muito rápido. Nós temos um grupo de amizade lá em Limeira em que um pastor há pouco tempo se declarou ateu. Aí não é o único, né? Nós estamos vendo aí pessoas sendo levadas a suicídio, não mais tendo a fé em Jesus Cristo, na cruz, naquilo que foi realmente o vicário, né? Aquilo que é de fato a importância da fé cristã. Essa é uma preocupação dos nossos tempos. Mas não é novo, porque o apóstolo Paulo ele diz: Demas, tendo amado este século, me abandonou. Então o abandono da fé não é coisa nova. O abandono da fé já faz muito tempo que as pessoas têm aí deixado, não valorizado. Mas olhando para a palavra de Deus, né, o texto que lemos, a gente percebe de um centurião. Primeiro, o centurião é um romano, não tem nada a ver com judeu, não espera a vinda de Cristo, não espera, né, a redenção, né, de um povo. Ele é romano, ele não tem essa crença. Ele é um capitão, tem ali, né, até 100 homens à sua disposição, né, como soldado. Ele é um cara que dá ordem, tem uma alta patente, mas ele reconhece em Jesus Cristo alguém que pode trazer cura. Temos também uma outra, né,
uma outra também afirmativa não muito boa, né? Por exemplo, um judeu que é da patente alta, né? Que, chamado pelo centurião, vai ter com Jesus Cristo, mas você sabe que o judeu, né, que é de fato um judeu e que faz parte ali, né, do sinédrio, que é da corte, ele não tem o porquê ter Jesus Cristo como Salvador. Para ele, e até hoje, né, os judeus ainda estão esperando o Messias. Eles não entenderam Cristo como Messias. Mas diante da ordem, né, dada pelo centurião, eles vão até Cristo. E é engraçado, né, porque mesmo com tudo nada a ver, né, um judeu que não acredita em Cristo, um centurião que não é judeu, que não espera realmente uma esperança, uma renovação, mas acredita, tem fé em Jesus Cristo. E perceba que o judeu, ele chega suplicando, né? Poderia talvez chegar duvidando, talvez o judeu chegasse até Cristo, mas será que você pode fazer isso? Vamos negociar, né? O que pode ser feito? Mas eles acreditaram na cura, eles suplicaram para que Cristo fosse lá. É interessante, né, que quando não tem mais solução na vida, as pessoas lembram de Deus. Até um ateu, né, quando está próximo da morte, um avião caindo, ele deve lembrar de Deus, né? Deve lembrar. Meu Deus, né? É interessante que a Bíblia mostra, né, que essas pessoas que não faziam parte do povo de Israel, não havia nada com a esperança, eles acreditaram em Deus. Tanto os judeus, líderes judaicos, tanto o centurião, que não tem nada a ver com o povo de Deus, né, ele acreditou no poder e na cura de Deus. E não era para ele, era para um servo. Um servo. Entendamos, meus queridos, primeiro que um judeu vai ter com Jesus e ele não era para o centurião, era para o servo do centurião. Quem que era esse cara? Esse cara, pelo que conta a Bíblia aqui, era uma pessoa que tinha boa amizade com o judeu. Era um romano que era de boa fala, devia tomar um café na padaria, conversar com pessoas, né? Não era aquele cara carrancudo, porque o judeu, né, eu sou um centurião romano e você é um judeu, eu não falo contigo, né? A patente aqui é diferente, né? Ele era amigo. Tanto é que diz a Bíblia que esse centurião, ele ajudou a fazer a sinagoga, né? Ele ajudou a levantar uma sinagoga. Então era um centurião diferente, né? Ele era um centurião que, embora romano, ele tinha ali um certo carisma, ele era ali uma pessoa diferenciada, né? Por ser um romano, ele não era arrogante. E ele, então, pede àqueles judeus. E você entende que ele ajudou a sinagoga, ele ajudava o povo de Deus, mesmo não tendo a fé em Jesus Cristo. E é interessante que quando o judeu ele chega a Cristo, né, para pedir para que Cristo vá, diz assim a Bíblia, olha, lá no versículo 4, ele é digno de que faças isto. Veio uma interrogação, né? Por que o centurião era digno para que Jesus o curasse o seu servo? O que é digno? Né? A ideia aqui é de que é boas obras, né? A ideia aqui, porque o centurião ajudou a fazer uma sinagoga, porque o centurião era uma boa pessoa, porque o centurião ele era carismático, porque o centurião era uma de boa aparência, então ele era digno de receber aquela cura. Né? E nós também muitas vezes achamos dignos de algo porque estamos vindo à igreja, né? Né? E aí, meus amados, eu me reporto mesmo que é pela graça que nós somos salvos, né? Ninguém é digno, nem o pastor que diz aqui hoje. Eu estou aqui pela graça de Deus. Eu digo que muitos oraram por mim. A minha infância foi terrível, né? Eu dei muito trabalho para minha mãe. Mas Deus me escolheu. Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Não tem pessoas dignas aqui, mas tem pessoas lavadas no sangue do Cordeiro. Mas a mentalidade do judeu, né? Aquele homem, é que aquela pessoa era digna, né? Porque fazia boas obras. Aquela pessoa era digna porque era boazinha, né? E nós também muitas vezes temos este pensamento, né? Porque eu vou na igreja, bati meu cartão, então eu mereço, né? Porque eu dou o dízimo na igreja e faço aquilo outro, então eu mereço. É tipo de uma troca, né? Uma barganha. E na verdade, nós voltaremos ao pó. E o Espírito volta a Deus que o deu. Não tem outra realidade, né? Já diz o Eclesiastes, né? Quando é tudo fora do plano de Deus, é correr atrás do vento. Então a nossa vida muitas vezes se torna correr atrás do vento. Mas eu quero dizer que digno ou não digno, Jesus não olhou para a palavra, não olhou para o contexto, mas ele teve misericórdia da vida daquele homem e ele foi. Hoje no nosso contexto também. Tem pessoas que oram para pedaço de madeira, pedaço de gesso, as coisas acontecem. Mas acontece. Deus conhece o coração. Deus, ele traz a cura. Quando tem fé, quando acredita no poder de Deus, ele faz, ele sabe o que faz.
E ali Jesus nem chegou a discutir, ele foi. Diz a Bíblia que ele foi, né? E ele então, caminhando ali com aqueles judeus que nem acreditavam nele, com aquelas pessoas que duvidavam realmente de quem era Cristo, ele recebe, ao ir, uma notícia do centurião falando: olha, Senhor, eu não sou digno. Essa é a posição de todo cristão. Eu não sou digno, mas eu sou grato pela cruz. Eu não sou digno de estar aqui hoje, mas eu sou grato pela cruz. Eu não sou digno de fato que o Senhor entre na minha casa, mas eu louvo o Senhor porque o Senhor me escolheu. Eu não sou digno de fazer parte de um corpo diferente, que é o corpo de Cristo, mas eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Aquele centurião que não era do povo judeu, que não esperava a redenção, que não tinha nada a ver com a fé cristã, de uma esperança de um povo judeu, de uma promessa a Abraão, entendeu mais de quem era Jesus do que os próprios religiosos. Isso nos alerta, meus amados, nos alerta de que, primeiramente, com Deus não se barganha, e a segunda é que Deus, ele se alegra de pessoas que entendem a sua posição. Nós somos servos e servas de Deus. Nós somos proclamadores do Evangelho do Reino. Estamos aqui todos nós com uma missão. Não tem como tirar essa missão do povo. Nós estamos aqui de passagem. Diz a Bíblia que nós somos peregrinos em terra estranha. Essa terra há de passar. Lá em Apocalipse diz que Ele vai enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Lá no lugar onde nós estaremos não haverá choro, nem ranger de dente. Onde o homem perdeu isso lá no paraíso, desobedecendo a Deus. Mas o plano de Deus nunca foi a morte. O plano de Deus sempre foi a vida eterna, mas que foi quebrada pelo pecado. Este é realmente o mistério que Deus tem colocado a mim e a tua vida, que Ele veio resgatar. Ele veio nos trazer de volta ao reino celeste. Ele veio nos trazer de novo aos teus braços, porque nós perdemos isso. Então aquele centurião entendeu que Jesus Cristo, ao entrar na sua casa, ele não era digno de receber tamanha pessoa. Olha só que beleza, né? E por isso, meus amados, ele disse: olha, apenas com uma palavra, se o Senhor disser, ele será curado. Que fé é essa? Que fé é esta? E Jesus Cristo olha para aquelas pessoas que estavam seguindo e falou: olha, eu nunca vi fé em Israel. Sabe o que quer dizer isso, meus amados? Que Israel esperava a redenção, que Israel entendia que viria um Messias. E ele diz que em Israel, no seu próprio povo, na sua própria terra, não havia fé como naquela pessoa romana que acreditou de fato no poder de Deus na sua vida. Isso nos alerta, meus amados, que nós estamos muitas vezes caminhando no mundo, assim como eu citei dos pastores que estão virando ateus, ou de pessoas que são da igreja, vão para a faculdade e não voltam mais, que tem a sua fé colocada à prova e realmente não tem trazido frutos do Espírito. E nós precisamos de fato valorizar a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos valorizar aquilo que nos move à eternidade. Nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos entender que o justo, ele viverá pela fé. O justo, ele vive pela fé. Quando você perde a fé, quando você perde a esperança, quando você não entende mais quem é Cristo, como o povo de Israel perdeu totalmente o foco, eu quero dizer que isso é muito triste. Muitas vezes estamos na caminhada sem fé. Muitas vezes oramos de terça-feira esperando algo que vem em nossa mente, que poderia acontecer, mas Deus responde de outra maneira. Eu quero dizer, continue orando com fé, porque nem sempre vai ser da sua maneira, mas vai ser da maneira do reino dos céus. Vai ser aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida. Nós estamos orando há 3 meses lá na igreja, para a renovação, para uma espiritualidade verdadeira, para que a igreja se fortaleça, mas eu quero dizer, Deus tem respondido. Deus tem respondido. E Ele responde da maneira dele. Muitas vezes nós estamos esperando algo da nossa maneira. Rubem Alves, que era um educador, ainda é um educador, né? Rubem Alves foi o pastor da IPB. Abandonou também o pastorado, mas continuou como educador. Ele escreveu um livro sobre metodologia científica. E ele estava falando nesse livro de que é o seguinte: uma pessoa vai à faculdade para fazer um experimento e ela faz 1000 experimentos e não dá o resultado que deveria dar, porque quando faz experimento tem que sair o mesmo resultado. E ele disse: olha, tem pessoas que em vez de pegar um resultado diferente e levantar uma nova tese, ficam esperando sempre dar a mesma coisa. E ele tem razão, na igreja muitas vezes é assim também. Nós oramos muitas vezes esperando algo, mas eu quero dizer, ore acreditando no poder de Deus. Ore acreditando realmente na mudança que Ele pode fazer. Ore acreditando que os planos dele é melhor do que o meu e do que o seu. Ore realmente acreditando que Deus já tem movido a sua oração. Deus já está respondendo a tua oração.
Nós devemos orar não esperando aquilo que nós já estamos pensando, mas nós devemos orar acreditando que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Nós devemos orar acreditando de fato que Deus age, Ele tem agido. Esse centurião, na minha visão, é um cara fora do comum. Porque fora de Israel, um cara romano que não tinha nada a ver com nada, a fé deste cara, ele realmente me incomoda. Me incomoda. Me incomoda porque muitas vezes estamos no mundo ouvindo da Bíblia, estamos no meio religioso e não temos a fé mais que Jesus Cristo vai voltar. O povo já não declara mais a vinda de Cristo. Vivemos muitas vezes por nós mesmos. A igreja muitas vezes vive para si. Saímos daqui no nosso mundo muitas vezes dos afazeres, mas Cristo muitas vezes não está conosco. Mas eu quero dizer, essa fé deve nos acompanhar. Alguns textos da Bíblia que nos falam de fé, lá em Romanos 10, 17, nos diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, ou a palavra. A mensagem é ouvida diante da palavra de Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5, 7 diz: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que nenhum homem se glorie. Então, por meio da fé, né? Hebreus diz lá 11:1, né, que a fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem, é certeza. Você tem a certeza da eternidade, você tem a convicção de que Deus está presente nesse local. Isso é fé, né? É a convicção. Nós precisamos andar convictos disso, né? Jesus, certa vez, lá em Mateus 17, 20, diz, né, porque a fé que vocês têm é pequena, mas eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês que têm fé. Que palavra, né? Jesus também, em Mateus 21 diz: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, né, que secou, mas também dizer a este monte: levanta e atira-te no mar, e assim será feito. Lá em Mateus 9:2 diz: alguns homens trouxeram um paralítico, né? Todos lembram lá da passagem que colocaram o paralítico pelo telhado, né? Deitando em sua maca, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha um bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que essas pessoas, que seus amigos tiveram, de colocar aquele paralítico por cima da telha e descê-lo, vendo a fé, disse: os teus pecados estão perdoados. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Efésios 6, 16, para terminar a nossa reflexão. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas banalizam de fato a palavra de Deus, a fé, a espiritualidade. Vivemos num mundo de negócios, de comércio, de preocupações, né? Hoje nós temos muitas informações, a internet nos passa muitas informações. Os nossos adolescentes já estão ficando doentes antes do tempo, porque não conseguem de fato assimilar tantas informações ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo num mundo realmente de pessoas doentes, né? Você vê que tem aumentado o mundo de psicólogos, né? De pessoas que tratam de humanos, porque hoje nós estamos num mundo difícil, né? Mas eu quero dizer, meus amados, que nós precisamos valorizar a cruz de Cristo. Nós precisamos valorizar o nosso chamado. Nós precisamos valorizar aquilo que está dentro de nós, que é o próprio Jesus Cristo. Porque o reino de Deus não veio de maneira aparente, ei-lo ali, ei-lo aqui, mas o reino de Deus está dentro de vós. Essa é uma valorização que precisamos entender, que na nossa caminhada de vida, Cristo está conosco. Nós precisamos entender, meus amados, que o que move a nossa vida a ser um vencedor não é o dinheiro, não é o que temos, não é o bem, mas Jesus Cristo venceu a morte. Portanto, nisso nós somos mais do que vencedores, porque a morte não tem poder sobre a tua vida, mas Cristo tem. A morte perdeu a sua vitória. Aquela cruz destruiu a morte. E hoje nós não valorizamos muitas vezes a comunidade. Pessoas abandonam a igreja por muito pouco, brigam por coisas pequenas. A política sempre é algo de discórdia na igreja, mas a igreja é lugar de proclamar o reino dos céus. A igreja é lugar de proclamar salvação. A igreja é lugar de proclamar transformação. A igreja não é lugar de coisas pequenas, porque Deus não é pequeno. Deus é tudo. Ele é o motivo da nossa existência. Ao olhar a Bíblia, somos desafiados, meus amados, assim como esta pessoa que nem fazia parte do contexto judaico. A fé desta pessoa era fora do comum. E nós temos que nos inspirar em pessoas grandes. Paulo, por mais que ele foi açoitado, ele teve tantos problemas, mas ele diz:
eu estou bem certo, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada vai poder me tirar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Isso é convicção, isso é certeza. Nada deste mundo, nada de ciência, nada de filosofia, nada que as pessoas te ofereçam, né? E você sabe que o diabo, ele é pronto para fazer isso. Alguém já assistiu aqui o Advogado do Diabo? No Advogado do Diabo, ele coloca um cara lá no pináculo do templo, né? Um advogado, e fala: olha, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. Ou seja, em outras palavras, o diabo te oferece aquilo que não é dele. Né? Estava citando lá na igreja, né? O Diabo Veste Prada, é um outro filme bonito, né? Onde a menininha é iludida, né, por moda, né, por fama, né? Mas ela ainda tem tempo de entender, meus amados, que moda e fama não é família. Ela perdeu o namorado, perdeu a família, perdeu tudo por moda e fama. Mas ela teve tempo de retornar. Eu quero dizer, meus amados, não venha perder a fé em Jesus Cristo. Entenda que Deus tem preparado algo novo para você. Entenda que Deus tem trabalhado na tua e na minha vida. Entenda que Deus tem escolhido um povo para ser santo, irrepreensível, separado, que luta. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito bonita. Ele diz: combati um bom combate, completei a carreira, e o mais importante, eu guardei a fé. O guardar a fé faz sentido. O guardar a fé no mundo de hoje faz sentido. Por isso nós muitas vezes não estamos combatendo um bom combate. Nós combatemos combates pequenos no meio social. Nós combatemos combates que, para nós, eles são extremamente importantes, mas para o reino são insignificantes. Nós temos combates na nossa casa, no nosso dia a dia, que não é verdade eterna, que não faz sentido naquilo que Deus tem feito às nossas vidas. Nós, muitas vezes, combatemos combate e somos derrotados por imaginação. Mas Paulo, ele brigando pelo Evangelho, lutando por Deus, ele fala: eu combati um bom combate. Este é o combate. Nós somos soldados de Cristo. Por isso que ele vai dizer lá: veste a couraça, veste a roupa, se prepara, porque neste mundo nós temos opções. Mas você tem que entender que você é um soldado de Cristo. Você é um ser cristão. Você é diferente para a honra e glória do Senhor. Portanto, combata um bom combate. Não venha entrar em coisas pequenas, meus amados. Coisas pequenas, deixa para o mundo pequeno. Eu espero que todos nós venhamos completar nossa carreira e guardar a nossa fé. Deus tem propósito para você, Deus tem propósito para mim. E eu quero dizer, o que é mais importante nessa vida é aquilo que Deus tem deixado em nossos corações. É aquilo que Deus tem feito em nossa família. É aquilo que Deus tem aberto nossa mente para que entendamos o reino dos céus. Isso é extremamente importante. Tem pessoas que se inspiram em pessoas de televisão, né? Neymar, né? Hoje nós temos umas criancinhas que gostam do Neymar, gostam de Messi, Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que se nós nos inspirássemos no José do Egito, né? Um cara que tinha tudo para não dar certo. Segundo os psicólogos, uma pessoa que não tinha nem idade, era adolescente, vendida pelos seus irmãos, trabalhou como escravo e fez o melhor que podia. E foi um cara honrado por Deus. Essas pessoas deveriam ser inspiração, não Neymar, não Messi, né? Nós vivemos num mundo hoje de figuras que não são verdadeiras. Mas tem figuras verdadeiras na Bíblia. O apóstolo Paulo deu a vida por Cristo. Jesus Cristo deu a vida por mim e por você. São figuras verdadeiras do Evangelho do Reino dos Céus. E essas figuras deveriam ser realmente vitrine para todos nós. E não essas pessoas do mundo. Pessoas de fé, né? Você pegar lá Hebreus capítulo 11, vai falar de pessoas de fé. Abraão teve fé. Pessoas que viveram com fé. Partiram com fé em Jesus Cristo. Que na arena foram jogados à morte, mas não negaram Cristo. Preferiram a morte do que negar Cristo. Hoje nós nem vivemos perseguição. Você pode vir na igreja quando você quiser, fazer o que você quiser. E as pessoas preferem não vir. Você não precisa negar Cristo. Ao olhar o texto bíblico, meus amados, nós somos desafiados a termos mais fé em Jesus Cristo. A fazermos parte de um povo que não vive sem esperança. Que não vive por viver. Que não vive simplesmente de achar que vir à igreja, de ser bom, já é o suficiente. Mas que a fé em Jesus Cristo pode mover a nossa vida em outras coisas. Que a fé em Jesus Cristo nos dá a vitória em todas as coisas, mas primeiro a fé em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Eu peço a Deus, meus amados, que nós possamos partir deste mundo e desta terra, guardando a fé em nossos corações. Eu peço a Deus, de fato, meus amados, como esse centurião, coloque a fé desta pessoa em meu coração, meu Pai. Ajuda-me a completar a carreira e a guardar a fé. Eu vejo, meus amados, muitas pessoas desanimadas. Vejo muitas desculpas na igreja.
mas eu quero dizer que o foco de um cristão é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este é o foco sempre. Quando a gente olha do lado, quando a gente olha para as pessoas, mas eu acreditava tanto em tal pastor, eu acreditava tanto no Heleno. Maldito o homem que confia no homem. Confie no poder de Deus. Confie na graça do Senhor. Confie naquilo que Ele tem à sua vida. Isso nós devemos confiar. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti. Que Deus aumente a nossa fé. Que Deus nos ajude a viver neste mundo com muita fé, com muita coragem, com muita vontade de proclamar o reino dos céus. Porque isso vale a pena. Isso vale a pena. Muito bem, nós vamos passar neste momento a ceia do Senhor. Queria dizer que ceia é comunhão, né? Ceia é momento de entendermos que a igreja, ela se reúne, ela é salva pelo sangue e pelo corpo de Cristo. A igreja não existe sem um sacrifício. Foi pago um alto preço para que nós hoje pudéssemos estar aqui. A ceia do Senhor simboliza a comunhão dos irmãos. Tem muitos que saem da igreja obrigados, vão em outra igreja, tomam ceia, né, e a vida segue. Mas eu quero dizer que na palavra de Deus, aquele que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá primeiro, reconcilia com o teu irmão. Não deixe, meus amados, essas coisas passarem. Não vale a pena a briga, não vale a pena a discórdia. Nós vivemos num mundo em briga entre famílias. A mesa da comunhão nos alerta o seguinte, que Cristo deu a vida pela igreja para que pudéssemos viver em comunhão, para que pudéssemos viver em harmonia, para que pudéssemos viver a graça de Deus. Então, se nós não estamos vivendo isso de maneira completa, de maneira verdadeira, nós deveríamos pensar em nossa vida. Por isso que Paulo fala, né? Antes de tomar, antes de comer, a gente deve refletir, a gente deve pensar. Ele não diz para você não comer, mas você deve refletir. E no dia de amanhã, quando você refletir, você vá lá, peça perdão. Mas eu não estava errado, mas peça perdão. Porque partir deste mundo obrigado é um problema muito sério. É um problema muito sério. E tem pessoas que brigam, saem da igreja, vai na outra, daí vai na outra, mas nunca realmente tem a humildade de pedir perdão e de reconciliar. Nem com o irmão, nem com Deus. Então este é um momento de reconciliação. Deus reconciliou consigo o mundo, né? É a reconciliação do mundo. Ele veio porque o mundo estava perdido. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o véu se rasgou, porque havia uma separação. Hoje não tem mais separação. Hoje nós temos livre acesso ao reino dos céus, através de Cristo Jesus. Então, a comunhão é extremamente importante. Entender o fato, meus amados, que somos uma família, né? Que se um dedinho está doendo, o corpo inteiro dói, faz parte. Se um pastor tem se declarado ateu, isso dói, você entende? Se o povo realmente tem saído, tem perdido a fé, isso dói, tem que doer. Porque a igreja precisa caminhar realmente em prol do reino dos céus. Eu convido